Antes de ler aqui, hoje eu vou ler Atos capítulo 16, vou trazer uma palavra rápida até 10 e 15. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu estive num encontro de pastores, 80 pastores. É um encontro reservado, promovido pelo GKPN, que é o Global Kingdom. São pastores de alguns lugares no mundo. E nós estivemos no Egito uma semana. E dos 5 dias que nós estivemos ali, 3 dias, estivemos sentados, discutindo a respeito da igreja perseguida. Então nós estávamos conversando dos desafios da igreja, lá no Oriente em especial. Então nós éramos alguns pastores, ou a maioria do Brasil, tinha pastores da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Nepal, do Camboja, pastores do Líbano, pastores do Iraque e também pastores do Egito. E os pastores levaram algumas pessoas para dar testemunhos das suas conversões. E hoje, se der tempo, eu quero no final compartilhar um desses testemunhos do que Jesus tem feito naquela região. Como é muito difícil você pregar para um muçulmano, Jesus está aparecendo para eles. E aí você precisa ouvir o que é evangelho de verdade. Então você vê a pessoa que perdeu tudo por amor a Cristo, e você sentado ouvindo aquela pessoa, você se lembra da época de Paulo, você se lembra de Estevão, você se lembra dos mártires, pessoas que estão feridas na sua frente, braço quebrado, olho machucado, cabeça cortada, e perderam tudo, e chorando, e falando de Jesus. Então, foi muito impactante para nós, e eu quero, de vez em quando, estar compartilhando alguma coisa com vocês. Inclusive, uma das mulheres que está lá, que nós reunimos alguns pastores, vamos trazer ela para o Brasil, para que ela não seja assassinada pela sua família. Já teve 3 tentativas, né? Ela está com a cabeça toda cortada, que os parentes dela tentaram assassiná-la com pedras, né? Pedras grandes e tal. Já enforcaram ela, e muitas outras coisas. Então, nós vamos trazê-la para cá, porque mesmo no Oriente Médio não tem como ela ficar. Então, no final da minha palavra, eu quero compartilhar um dos testemunhos com vocês. Eu queria que você não saísse, vai valer a pena. Atos capítulo 16, verso 22. E é lógico que ninguém é de ferro, aproveitei para passear e fiquei 2 dias no Egito. Maravilhoso, maravilhoso. Café da manhã é ovos cozidos, pepino, tomate, aquele frango branco, que eles põem cominho e o que mais que eles põem lá? Luta. Meu Deus do céu. Se o Egito não é bom hoje, imagina quando o povo morava lá. Misericórdia. No Egito, 3 milhões de pessoas moram dentro do cemitério, 1,5 milhão mora dentro do lixão. Fui nos 2 lugares, tanto no cemitério quanto no lixão. 3 milhões de pessoas moram dentro do cemitério. 1,5 milhão mora dentro do lixão. Ah, pastor, é perto do lado. Não, eu disse dentro. Dentro. Sabe aquelas casinhas que enterra o povo? Então não tem mais ninguém para enterrar na família, alguém vai lá e mora lá. Então a multidão se levantou unida contra eles. Eles quem? Aqui é Paulo e Silas, tá bom? E os magistrados, que são os líderes que julgam pequenas causas nas portas da cidade, os magistrados, rasgando-lhes as roupas. O que fizeram com Paulo e Silas? Rasgaram o quê? A roupa. Presta atenção, eles vão receber varadas nas costas. Então, se tirar a roupa, dói mais. Você concorda comigo? Só que eles não usam camisa e calça. O que eles usam lá naquela região? Vestido. Ao rasgar o vestido, eles ficavam nus. Paulo, escrevendo uma outra carta, ele comenta sobre esse episódio. E a impressão que você tem é que Paulo está mais triste com a vergonha de ficar nu no meio de uma multidão do que ter levado açoites. Não era só apanhar, era uma humilhação pública. Então tá aí, ó. Rasgaram suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
Então este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, não é do nada, de repente, sobreveio tamanho terremoto, ou um terremoto tão grande que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ou para que ganhe a vida eterna? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e você será salvo, e a todos o que faziam parte da casa dele. Naquela mesma noite, não, desculpa, eu pulei aqui, né? Todos estamos aqui, devo fazer. Crê no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler esse verso junto, verso 31. Verso 31, vamos lá, 1, 2, 3. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, eles e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e a todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Hoje eu vou falar sobre portas abertas. Quem aqui está precisando de uma porta aberta? Sério? Eu também. Recentemente, na série que estudamos sobre as cartas do Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse, nós lemos um verso muito interessante que diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. E é interessante que no texto aqui nós temos muitas portas abertas, portas de ferro que foram abertas. Porém, para que as portas de ferro, para que elas fossem abertas, Deus fechou algumas portas para o apóstolo Paulo e para aqueles que caminhavam com ele. Então, se você olha humanamente falando, as pessoas foram abençoadas, as portas foram abertas, as portas das prisões foram abertas, mas até que essa porta fosse aberta, muitas coisas aconteceram, e coisas que não estavam nos planos de Paulo. Sabe, Deus às vezes revela o destino, mas nem sempre revela o caminho, ou como o que nós viveremos, o processo até chegar nesse caminho. Porque quando Deus decide abrir uma porta para você, Ele não está pensando em você. Quando Deus decide abrir uma porta para você, Ele está pensando em abençoar alguém através de você. Porque se Deus abrisse só para você, é muito egoísmo, não é não? É como se a gente fosse um filho único que não tivesse irmãos. Então Deus vai abrir só para você. E não é. É por isso que às vezes algumas coisas demoram, porque quando Deus decide fazer algo por você, não tem a ver apenas com você. É que você é instrumento e ferramenta de Deus para que todos ao seu redor também tenham portas abertas. O texto é claro ao me dizer que não foi a porta de Paulo e Silas que foi aberta. A Bíblia diz assim: e a porta de todos foi aberta. Sabe, então, para que as portas dos presos fossem abertas, Deus prendeu o pastor. Às vezes Deus faz com o pregador e com o missionário o que ele não esperava, e ele não entende até que Deus cumpra a sua missão. Então, se você tem um chamado de Deus, e se você se colocou à disposição de Deus para fazer algo para Deus, prepare-se, porque tudo o que Ele fizer não tem nada a ver com você. Quantas vezes eu já ministrei em lugares em que
Quando eu terminei de pregar, eu estava perguntando assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Cheguei no lugar, quase falei o nome da cidade. Como é no interior de Goiás, se eu falo, lá só tem uma igreja, todo mundo vai saber. Mas eu não vou falar, não. Eu cheguei lá, cansado de uma viagem, falei, irmão, eu preciso me arrumar, tomar um banho, alguma coisa. Ele falou, pastor, nós não reservamos hotel nem nada, reservamos só para o cantor e para a cantora. Então, se o senhor quiser, o senhor vai no banheiro aí no fundo aí da igreja e troca de roupa lá. Aqueles banheiros de congresso de jovens, desse tanto de água assim, ó, sujo, misturado água de vaso, água, não, estava uma maravilha. Aí fui lá, e aí um amigo meu estava comigo, ele está até aqui. Aí eu subi no vaso para trocar de roupa, porque não tinha como trocar no chão. Porque tinha que usar terno e gravata, tinha que fazer a barba. Aí pus o terno, a gravata. E aí fui para pregar, ele falou para mim assim, ó, pregador de ontem quebrou tudo, foi top, quer ver o que você vai fazer hoje? Se vira e a batata está na sua mão. Se não for bom, não te dou a oferta. Assim, desse jeito. Aí, eu pregando e tal, quando eu terminei, ele falou assim, ó, eu ia te dar uma oferta tal, mas eu trouxe a cantora tal, ficou muito caro, não vou dar essa oferta não. E deu outra oferta, não me deu almoço, não me deu nada, me mandou embora. Eu falei, uai. Aí do nada assim, né? Cheguei no lugar, cheguei no outro lugar, aí o irmão falou assim, vamos ali no hotel, pastor? Fui, aí cheguei no hotel, aí ele falou pro cara da recepção assim, quanto que é o quarto com ar-condicionado? Aí ele falou, é tanto. Quanto que é o quarto sem ar? Eu lembro da época que era R$20 a menos o sem ar. Ele falou, pode pôr no sem ar, que fica mais em conta. O calor do Satanás. E aí, se você troca de quarto por sua própria conta, vai, não, o cara é ignorante, o cara não sei o quê, não sei o quê. Outro dia eu fiquei na porta de uma igreja, aí acabou o culto, acabou, ninguém falou nada. Eu falei, moço, eu não há fome. E eu fiquei sabendo que fizeram uma janta. O pastor chamou os convidados e foi jantar. E eu fiquei na porta da igreja, ninguém me chamou não. Aí eu falei, a cantina foi fechando, falei, fechou a cantina, ó. Fechou a cantina. Aí o irmão veio e falou assim, pastor, o senhor quer comer? Eu falei, é bom também, né? Porque eu cheguei aqui cedo até agora. Aí ele pegou uma nota de 50, eu lembro como se fosse hoje. Ele não me entregou, ele jogou no meu colo assim, eu estava no carro, ele jogou e falou assim, anda na cidade, vê se você acha alguma coisa aí e tal, que eu vou ali que está tendo uma janta na casa do pastor. Eu fiquei pensando, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava tão cansado que eu fui para o hotel, o meu hotel mesmo, fui para o hotel lá, então aí fiquei no hotel. Cheguei no hotel, eu ajoelhei para orar. Falei, Senhor, eu não queria estar aqui não. Não preciso disso, não mereço. Eu comecei a orar, comecei a falar. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Mas eu não te trouxe por sua causa. Tem um povo aqui que precisava ouvir. Eu trouxe para eles, eu gosto deles. Se o coordenador te tratou, se não tratou, não tem nada a ver com isso. Eu só queria falar com aquele povo a mensagem que você carrega. Eu te dei uma mensagem. Tinha um povo precisando ouvir. Eu te trouxe, você falou, e eu estou feliz. Se você não está. Falei, isso é louco, não compensa essa oração. Eu nem orei mais, nem falei mais nada. Então. Mas essa mentalidade de que tem que ser bom para mim, que tem que me agradar, essa é a mentalidade nossa, isso não é bíblico não. Se você olhar, nós estudamos aqui a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, estive agora no Egito estudando a vida do apóstolo João Marcos, que chegou no Egito no 1º século, implantou a igreja e pregou o evangelho, morreu decapitado, fazendo só coisa boa. E o que esse cara sofreu no deserto não está escrito, é uma loucura. Você fala, não compensa. Não, mas não é para compensar. Evangelho não é para compensar. Evangelho não é para, não sei se vai valer a pena. Evangelho tem a ver com a eternidade. É por isso que você vê Paulo é apedrejado e não desiste. Paulo vive o que vive e permanece na obra como se nada tivesse acontecendo. Paulo visitou essa cidade aqui, chama Filipos, fica na Grécia. Eu tenho vontade de fazer turismo não, desculpa, missões na Grécia. Lá em Santorini. Falou outro lugar bom de fazer missões aí. Aonde? Lá na Grécia. Vocês não conhecem de Grécia, gente, vocês conhecem só o Rio Araguaia. Pátimos, Chirros, Miquelinos, moço, eu nunca nem ouvi falar. Então, eu queria fazer missões na Grécia, não nessa época, eu quero agora, nessa agora, entendeu? Nessa época agora.
Paulo já tinha feito a sua primeira viagem. Ele foi na Ásia Menor, região da Turquia, onde eu estive. Então, Paulo já tinha feito a sua primeira viagem. E agora ele ia fazer a segunda. E aí, quem viajava com Paulo era Barnabé. Barnabé é um cara gente boa. Ele é natural de uma ilha chamada Chipre. Em Atos dos Apóstolos só tem elogio para esse cara. É um cara maravilhoso. Esse Barnabé é irmão de Maria. Pastor, qual Maria? Se tinha muita Maria na Bíblia, imagina hoje. A Maria, que era a irmã de Barnabé, ela era aquela que a igreja reunia na casa dela. Lembra quando Pedro estava preso? E os irmãos estavam reunidos, orando por Pedro na casa da irmã Maria. É essa Maria. E ela gerou um filho chamado João Marcos. Já viu? Marcos na Bíblia? Marcos. João Marcos. E Barnabé é apaixonado no sobrinho. Lógico, normal, é da família. Às vezes a mãe não gostava muito, queria que o menino viajasse. Estava dando trabalho, leva com você e tal. E ele foi na primeira viagem. João Marcos, eu acho que ele era meio assim, filho criado com vó. Ele não era muito assim de... E Paulo, ele não era normal. Paulo era normal? Não era. O cara foi apedrejado dentro da cidade, foi tirado como morto. No outro dia ele voltou na mesma cidade para pregar no mesmo lugar. Não é normal, o cara desse não é normal. Por isso que Deus chamou ele. Porque se fosse eu tiro embora. Falei, vocês não querem, tchau. Ué. Aí, Barnabé me leva o sobrinho, João Marcos. Na segunda, terceira cidade, ele falou, você é louco, ué, não compensa não. Ué. Eu achei que... eu vou falar um negócio aqui que não devia não, mas eu vou falar. Tem gente aqui da Family. Não, pastor, eu vou fazer missões. E foi não sei para onde aí. Aí depois liga apavorado. Pastor, eu quero ir embora. Falei, como é que você quer ir embora? Você não queria ir? Não, o povo acha que é turismo. Acho que João Marcos pensou, esse cara é massa, vou com meu tio, entrar num navio, nós vai viajar, pá, depois eu vou postar. Imagina meu Instagram. Não, na época era Orkut. Imagina, vai bombar. Uma foto minha viajando. O que João Marcos fez? Voltou para casa. Quando Paulo termina a missão, ele volta para a base onde estava a igreja. Eles ficam por aí e falam, agora vamos fazer a segunda viagem. Paulo disse, eu vou voltar na Ásia. Bora. Vai arrumando as malas. De repente, Barnabé traz uma mala a mais. Paulo falou, de quem é? Do João Marcos. Falou, aqui que ele vai, conversa. Filho criado com vó. Nem água mineral para dar banho nesse menino tem. A Bíblia diz que os dois discutiram. E da briga de dois homens de Deus, nasceram duas viagens e não uma. Não teve divisão, teve multiplicação. Porque Barnabé não desistiu, catou o menino e falou, eu vou viajar. Pegou ele num navio e foi para Chipre. Vamos para lá, vamos pregar o evangelho. E Paulo chamou Silas, lembra de Silas? Chamou Silas e disse, vambora, vamos a pé mesmo, vamos andando aqui, nós vamos chegar lá onde eu quero, vamos para a Ásia, porque eu vou pregar. Inclusive vi um pregador, um dia ele estava falando, olha, Paulo e sua esposa Silas, lá ele, Silas é macho, velho. Aí Paulo segue com Silas, indo por terra em direção à Ásia Menor, que é a Turquia. Estão indo a pé, vai viajando os dois e tal. E aí Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre e está tudo certo. Então houve uma multiplicação. Só que no caminho do apóstolo Paulo, ele passa numa cidade chamada Listra, e lá ele encontra um menino chamado Timóteo. Olha a diferença de João Marcos e Timóteo. João Marcos, no primeiro desafio que ele viu Paulo pregar e o povo querer bater nele, ele ó. E Timóteo? Paulo disse, você é filho de grego, né, Timóteo? Você não tem circuncisão. Se quiser viajar comigo, tem que cortar aí o prepúcio aí no órgão genital seu. Pega a pelinha assim, puxa e corta. Sem anestesia. Que não tinha não. Isso era no primeiro século da era cristã. Timóteo disse, eu topo. Você está doido? Só para fazer missões? Cortou o Timóteo. A mãe e a avó disse, beleza, não dá nada não, pode ir. E ele foi. Agora está Paulo, Silas e Timóteo. Na região da Galácia, Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, pararam na cidade de Icônio. E lá estava um médico chamado, quem se lembra do nome do médico? Quem se lembra do nome do médico? Nome do médico,
médico que andava com Paulo. O nome do médico? Lucas. Então presta atenção. Paulo é teólogo, Timóteo é um jovem aprendiz, virou pastor. Esse cara foi pastor de igreja, foi pastor top. Aí a gente tem Lucas, que é médico, e Silas. Silas só está junto, ele não é nada, ele só anda, entendeu? E disse Silas, escreveu Silas, não tem nada, ele só anda, entendeu? Já viu gente? Ele só está junto, ele é do rolê, ele está junto, onde vai, está junto. Vai preso, ele está lá, ele só está lá. Tem que ter gente assim. Às vezes o seu chamado é esse. Fazer o quê, pastor? Não está lá. Chamou, eu vou. Me ajuda. Esse é o chamado de Silas. Estou brincando, tinha muita coisa que ele fez, só que a Bíblia não registrou. Olha que equipe. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Gente, é uma bomba. Vocês têm noção de que, olha, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas é escritor de Atos dos Apóstolos, o Evangelho segundo escreveu Lucas. O cara é médico. Ele fez um tratado a respeito de tudo que Jesus fez, viveu, escreveu, ouvindo Paulo, ouvindo Marcos, ouvindo os outros apóstolos. Inteligentíssimo. Paulo, uma bomba na mão de Deus. Timóteo não tem medo de nada. E Silas também não, estava preso. Não tem como dar errado uma equipe dessa. Aí eles decidem, bora para a Ásia? Bora. O Espírito Santo diz assim a Bíblia. E o Espírito Santo impediu que eles pregassem na Ásia. Como assim o Espírito Santo impediu de pregar? Pregar é bênção, sim ou não? Ganhar almas é bênção, sim ou não? Deus mandou você ir? Porque às vezes não mandou. Aí de por todo mundo. Tudo bem, enquanto você está indo, você vai pregando. Paulo disse, eu vou na Ásia. O Espírito Santo disse assim, vai não. Olha que frase. E o Espírito Santo impediu de fazer coisa boa. Porque se você acha que o Espírito Santo só impede você de fazer coisa ruim, tem coisa que você acha que é boa, mas Deus não quer. Tem portas que você olha para ela e fala assim, vou entrar, porque humanamente é maravilhoso. O Espírito Santo fala o que para você? Vai não. Entra em crise ou não entra? Eu entro. Eu entro. Porque se você fizer as contas, está tudo certo. Porque se você olhar para a sua capacidade, está tudo bem. Seu network, aí você olha o cenário e fala assim, cara, não tem como dar errado. Olha a diferença do crente. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, não vai não. Lá em casa eu tenho uma presença do Espírito Santo fortíssima, chamada esposa. Sua mulher já te falou algum dia, falou assim, não faz esse negócio não. Na sua cabeça você fica assim, ela não entende do negócio, ela não sabe o que é o negócio, aí você faz. Daí 3 meses ela fala, eu te avisei. Você já tentou falar isso para sua mulher, eu te avisei? Fala para ela, o dia que ela errar. Se você for homem, vem cá e me conta o resultado. Olha para cá, o Espírito Santo mudou a rota. Eu queria muito ter esse nível de intimidade. Sabe? De você querer algo. O Espírito Santo dizer, deixa eu te falar uma coisa. Maravilhoso, beleza, mas não agora, depois. Vamos para cá. Porque você sofre menos, você encurta o caminho. Você vive propósito. Porque a Bíblia diz que Jesus, chamando pessoas cansadas, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Você vai fazer um esforço e gastar uma energia que não está na hora. Deus fechou a porta da pregação. Por quê? Porque Ele tinha outro destino. Como eles não sabiam para onde ir, desceram até o porto numa cidade chamada Trode e foram fazer o que crente gosta. Comer, e comer, e comer. Vamos dormir. Aí de noite Paulo teve uma visão. Teve uma visão. A gente precisa definir a diferença entre sonho e visão. E lá no Egito eu aprendi isso. Os caras têm visão. Às vezes dormindo. Porque tem coisa que é só sonho. Tem gente que manda, pastor, eu sonhei com isso. Que vontade de falar, irmã, está com a barriga cheia. É só isso. É embaraço. Mas tem coisa que Deus te mostra. Eu creio muito que o Espírito Santo ainda se manifesta desse jeito. Ele teve uma visão.
Diz que um cara ficou em pé diante dele e falou assim: passa a Macedônia. Quer dizer, não chamava assim na época a região da Macedônia. Vem para a Grécia. Passa a Macedônia. Vem aqui para a região da Grécia e ajuda a gente. Ele acordou, não era Paulo sozinho. Estava a esposa, Silas, desculpa. Estava Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Ele acordou e disse: tive um sonho, uma visão. O homem disse que nós temos que ir para tal lugar. O que eles fizeram? Então vamos. Meu Deus. Não é só ter um doido que sonha, é ter mais 3 doidos que acreditam. Eu queria muito que Deus esse ano levantasse pessoas na sua vida para poder acreditar naquilo que Deus te entregou. Quando eu mudei para Londres, todo mundo: você é doido, 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 você é doido. Quando começou a dar certo lá, eu voltei. O pessoal de lá: você é doido, você é doido, você é doido, você é doido, você é doido. Por quê? Porque Deus falou comigo, não falou com eles. É muito difícil você encontrar gente que conecta com o seu propósito. Paulo acordou de manhã e disse: Deus me mostrou em sonho um cara em pé, vestido com roupa da Macedônia, e disse: bora, vem para cá. Eles levantaram de manhã, pegou as malas e foi. Como que pode ser tão simples, gente? Para onde? Só vai. Resultado: foram para a região da Macedônia. Primeira cidade, Filipos. Eu não tive o privilégio ainda de ir em Filipos, mas ano que vem, se Deus quiser, eu quero ir lá em Filipos. Quero fazer essas igrejas tudo, conhecer tudo, porque me ajuda muito. Eu não tive o privilégio de ir em Filipos, mas eu quero ir lá em Filipos ainda. Olha para cá. Chegar em Filipos, sabe qual o resultado? Sucesso. Tiveram sucesso. Imagina os primeiros dias dos 4 pregadores na cidade de Filipos. Foi incrível. Filipos é uma colônia romana, lá no centro da Grécia. Então a cultura romana, tudo era de Roma, os deuses de Roma, tudo era de Roma, a moeda de Roma, mas ficava lá. Para você ter uma ideia, não tinha sinagoga. Paulo só pregava em sinagoga. Por que ele não procurou sinagoga? Porque em Filipos não tinha sinagoga. Por que não tinha sinagoga? Por que não tinha sinagoga? Porque não tinha judeu. A maioria eram romanos idólatras. Não tinha judeu, não tinha onde pregar. Tanto é que ele foi às margens do rio procurar umas irmãs que estavam orando lá. E ele começa a orar. E aí ele vai lá para as margens do rio. E lá ele encontra algumas mulheres. E uma delas chama Lídia. Nós pregamos aqui sobre a cidade de Tiatira, que está lá em Apocalipse. Lídia, ela de lá, na Ásia Menor. E ela era vendedora de púrpura, que é aquele tecido caríssimo que reis e nobres usavam. E ela estava lá, e eles começaram a conversar, e ele vai falando de Jesus. Ela é uma empresária, bem sucedida, muito bem relacionada, vendedora, boa de conversa, vai daqui, vai de lá, vai conversando e tal. E aí, quando Paulo fala de Jesus, ela fica tão impactada que ela reconhece Jesus. Paulo diz: comecei bem, hein? Paulo falou assim: irmã, de onde você é? Ela falou assim: eu sou de Tiatira. Tiatira na Ásia. Para onde é que Paulo queria ir? Para a Ásia. Deus deixou? Não, porque a Ásia veio até ele. Essa mulher, ela é tão influente que se ela volta para lá, ela revoluciona a cidade inteira, sem Paulo precisar ir lá. Olha que lindo, Deus uniu os 2 propósitos, as 2 vontades, e Paulo não estava nem sabendo. Ela aceitou Jesus. Ela reconheceu Jesus. E ela disse: não, você tem que falar desse evangelho para a minha família. Aí ela fez um convite que todo pastor gosta. Vamos lá em casa jantar? Irmão. Aqui na igreja eles andam me dando só pipoca quando termina o culto ali. E tal de uma canjicada que nunca sobra. Vamos jantar lá em casa? Paulo chega na casa dela, prega o evangelho. Adivinha? A família inteira reconheceu Jesus, aceitou o sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz assim: ela e toda a sua casa foram batizados. Paulo está felizão. Paulo começou a alegrar o coração. Pessoal, olha, Deus deu uma visão. Passa a Macedônia. Aí ele teve a visão.
uma direção de Deus. Aí ele obedeceu a direção. Aí agora as pessoas começaram a converter. Agora as pessoas começaram a descer as águas. Tem um lugar agora para se hospedar, para comer, para dormir. Já tem, irmãos, já vamos começar a igreja. Vai dar tudo certo, está tudo funcionando. Só que o sucesso de uma missão não elimina o preço da missão. Paulo continua pregando. Ele tem um lugar de oração, ele continua indo lá, tem a casa da irmã, está tudo bem, ele está com seus melhores amigos, está pregando. Não, imagina a empolgação de quem estava acostumado a sofrer, agora está vivendo do bom e do melhor. A mulher é rica, o cara está na casa dela, então eles têm comida, têm onde dormir, eles têm um lugar de oração, gente sendo salva, pessoas sendo batizadas. E aí de repente, um dia eles estão indo no lugar de oração e uma menina vai atrás deles. Uma adolescente, quando a Bíblia fala garota, menina, ela deve ter 12 anos, 13 anos, no máximo 17. E ela vai gritando: ei, homens e mulheres de Filipos, senhoras e senhores, esses homens que estão pregando são homens de Deus, cheios de Deus e vieram de Deus. Eles são servos do Deus Altíssimo. Paulo disse: formei aura, aqui, ó, 6-7 aqui é comigo, aqui, mano, aqui ninguém me segura. Aqui ninguém me segura. O povo que nem crente é, já entendeu que nós botamos para quebrar. Aqui não, irmão. Aqui é um de Deus, ó. Aí, ó. Olha aí ela falando aí, ó. Aí, ó. Até os não crentes começaram a falar bem e testemunhar. Aí vai um dia, 2, 3, 4, 5. Um dia Paulo ficou incomodado. Falou: tem alguma coisa errada. Ele não sabia. Aí vem o Espírito Santo. E deu, a Bíblia diz, e deu a ele discernimento. Acho que o Espírito Santo vai ter que começar a te dar discernimento de alguns elogios por aí. Irmã, veio fresquinho do céu e eu vou falar. Eu queria falar. Paulo não sabia, mas ela estava cheia de demônios. Ela tinha homens que eram donos dela, usava ela para fazer adivinhação e ganhar dinheiro. O que ela está falando a respeito de Paulo e Silas, dos homens, é verdade. Só que são demônios falando. Quando os demônios falam através dela, a cidade que conhece diz assim: ixi, deve ser o mesmo Espírito. Cuidado com excesso de elogio. Irmã, cuidado quando começar a te elogiar demais. Você está entendendo, querida? Ai, pastor, meu marido não fala. Eu sei, ele é igual Adão, fica calado, né? Nem todo elogio vem de Deus. Os mesmos que gritam para Jesus na entrada de Jerusalém: Hosana, bendito que vem, é a mesma galera que grita: crucificam. Eles são homens de Deus. Diz que Paulo olhou para trás, parece que o Espírito Santo falou, parecia elogio, mas a Bíblia diz que Paulo discerniu. Nem todo elogio vem de Deus, nem toda aprovação é saudável. Escute, a bajulação é uma falsidade elegante. Todo bajulador é usado por Satanás. Ela veio: olha lá os homens de Deus. Ele olhou para trás e disse: qual o seu nome? De onde você veio? Foi isso que ele falou? Por aí às vezes é. Minha cabeça. Um pastor resolveu perguntar para o endemoniado: você gosta da igreja tal? Não. Você gosta da igreja tal? Não. E da igreja tal? Eu gosto. Por quê? Eles deixam eu falar no microfone. Sabe o que Paulo fez?
olhou para trás e disse: eu te repreendo, Satanás. A moça foi liberta. Presta atenção. Deus deu a visão do lugar. Gente, uma visão. Um anjo, um homem, apareceu para o cara: Paulo, olha, é para cá. Gente, você imaginou se na sua vida tudo Deus aparecesse e falasse: olha, é para cá. Você já pensou que ele está procurando um namorado e Deus fala assim: ei, filha? É isso. E Deus ainda usa um profeta para chegar e falar: é isso que eu te digo, servo. Pega essa que é essa aqui que eu estou te dando. Não perde a oportunidade. Se você passar, já era. Teve uma visão. Eles tiveram a visão, eles obedeceram a visão, tiveram direção. Aí chega, tem conversão, tem hospedagem, alimentação, batismo e agora tem libertação. Meu Deus do céu, mas que incrível! A obra de Deus é maravilhosa. Deus está confirmando. Todos podem dizer aleluia, glória a Deus. E o testemunho poderoso. De repente, a Bíblia diz que houve um tumulto. Ela foi liberta e voltou lá para os donos, eu acho, em alguma hora. Alguém foi lá, pagou para os caras, falou: traz ela para revelar. Ela falou: não devia mais nada. Eu nem sei o que eu estava fazendo. Agora eu gosto de Jesus. É bom ou não é? O pessoal não gostou não. Você está achando que todo mundo da sua família vai celebrar. Você está achando que todo mundo do seu trabalho vai celebrar. O que jogou Daniel na cova dos leões não foi o seu mau caratismo, pelo contrário, foi a fidelidade dele. O que jogou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha não foi os seus erros, os pecados ou crimes, não, a fidelidade deles. Cumprir a missão, viver o propósito, não me exime do peso da responsabilidade que vem junto. Só que esse evangelho não pode ser pregado. Às vezes eu dou uma palavra um pouco mais dura, uma palavra um pouco mais pesada. Alguém me diz: pastor, domingo as pessoas vão à igreja porque elas querem receber uma palavra que vai trazer para elas um alívio para aquela semana, uma palavra de conforto para começar a semana. Às vezes é conforto, mas às vezes é confronto. Tumulto, revolta popular, tiveram prejuízo financeiro. Aí a galera reuniu, foram nos magistrados: ó, esse pessoal aí, ó, são judeus. E eles vieram para cá para tumultuar. E uma coisa que Roma tinha medo era de tumulto, não podia ter tumulto. São judeus, vieram ensinar coisa diferente da nossa cultura aqui, e não vai dar certo. E aí, reuniu todo mundo, e quando os magistrados perceberam, mandaram trazer os algozes, rasgaram a roupa, provavelmente ficaram nus, e aí mandaram trazer as varas. Roma punia de duas formas quando ia bater. Lógico que para a morte era a cruz. Existem outras maneiras de matar. Mas para só tortura, havia o chicote que eles usavam, que usaram em Jesus. Paulo também foi chicoteado algumas vezes, que é o azorrague, que era de tiras de couro, e na ponta tinha ossos. Só que nesse caso aqui foram varas. Varas de 1,5 metro, elas são maleáveis, e aí reunia 4, 5, 6, 8, 10 varas, amarrava com couro, e chamava nas costas do camarada. Aquilo corta, dói, quebrava a costela, machucava. Só que o texto não diz que eles foram açoitados. Receberam muitos açoites. Calados. Aí eles foram no carcereiro e disseram: olha, não é para colocar na prisão, é no cárcere interior. A cidade de Filipos até hoje só existem ruínas, mas se você chegar lá, a prisão encontrada pela arqueologia era na rocha. Era uma cova na rocha. Então, os presos que ficavam na entrada ou nos primeiros momentos da rocha ainda tinham ar, ainda tinham lugar para respirar, não era tão úmido, mas a prisão interior era lá no fundo, ou para baixo ou no fundo. Não tem ar,
não tem luz, coloca um tronco no chão, com buraco, põe os pés, amarra as mãos. O problema não é só estar preso, é a tortura. Eles foram presos de manhã. Eles foram presos, quem sabe, na hora do almoço, à tarde. Eles foram libertos meia-noite. Eu fico imaginando se não há uma crise no coração deles. Olha para cá. Todas as vezes que você vive perseguição, todas as vezes que você vive inveja, todas as vezes que você passa por crise e problema, de uma semana para cá, antes de eu viajar, eu fiz um velório, fui no velório, fui em outro, fui no UTI, vai no lugar, e você olha para os crentes, e aí você vê no olhar da pessoa, pastor, por quê? Eu fico imaginando Paulo e Silas, e olha para cá, eles eram 4, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Quem está preso? Paulo e Silas. Cadê os outros 2? Eu faço parte do grupo dos outros 2. Começou a confusão. Falou, um abraço aí, hein? Depois nós falamos. Ó, perna para quem te quero. Eles não foram presos, não. Se eles estivessem na confusão, eles tinham sido presos. Mas, ó, eles foram esconder em algum lugar. Graças a Deus, né? Eu também faço parte dessa turma que eu não estaria preso, não. Queria ver eles me achar. Imagina eles lá, agachados. Sei lá, meio-dia, 1h da tarde. No escuro. Não dá nem para ficar em pé. Nem se quisesse. No fundo de uma cova. A cabeça está assim, eu recebi uma visão, eu obedeci, eu fui para onde Deus mandou, eu preguei, teve salvação, teve batismo, teve libertação. Aí vem aquela pergunta que, eu não sei, você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Talvez não, né? Eu já. Senhor Deus, por quê? Não parece derrota? Gente, que final trágico, não? Que final trágico. Só que Deus queria salvar o carcereiro. Para salvar o carcereiro, Deus prendeu o pastor. Então, hora que eu fico olhando para o Brasil, há tanta confusão nas igrejas, tanta gente fazendo coisa errada, que eu fico pensando, será que a solução no Brasil não é prender os pastores? Às vezes é, né? Prende eu, esse fez tudo. Vocês oram por nós. Parece que a igreja fica mais cresce, vive mais. Pedro estava preso, a igreja orava. Olha isso. Eu acho que se eu for preso, oração da madrugada, ó. Vamos orar pelo pastor. Porque o que aparentemente para eles parece uma derrota, você está entendendo que está na agenda de Deus? Você tem coragem hoje de olhar e dizer, Deus, usa-me. Cuidado, hein? O que você está disposto a perder para que alguém ganhe a salvação? Ah, mas Jesus já morreu na cruz. Eu sei, mas você é a ferramenta. Você é o instrumento. Agora está os 2 na prisão. Humilhados por amor a Cristo. Perseguidos por causa de Cristo. O que eu mais vejo hoje é gente no Brasil, na internet, falando de política. Aí quando vem uma sanção, vem alguma coisa, vem perseguição. Ah, é perseguição religiosa, não é perseguição política. O dia que você for perseguido porque você está pregando o evangelho, aí é outra coisa. Isso aqui é perseguição religiosa. Espancados, acorrentados, presos no tronco, lançados no cárcere interior, e eles tomam uma decisão. Tem gente sentado aqui que se fosse com você, você está lá no fundo gritando. Você não sabe o que você está falando, né? Você vai ver. Vou ligar para o fulano. Passou a tarde inteira. Paulo e Silas com as costas rasgadas, tem cãibra, não pode levantar, no escuro, no mofo, nem sei se estava quente ou se estava frio. Eles tomaram a decisão. Um falou para o outro assim, você canta e eu oro. Eu não sou crente não, irmão. Achei que era crente. Porque a gente reclama do ar-condicionado, a gente reclama do banheiro,
De tudo, irmão, de tudo. A gente não tem noção do que é evangelho. Eles decidem cantar. A Bíblia diz assim: e todos os outros presos os ouviam. Jesus queria pregar para os presos. E para pregar para preso, ele levou alguém preso. Eu fui pregar uma vez eu fui pregar no Cepargo. Aí cheguei lá. Um cara que estava pastoreando e dirigindo o culto. Aí eu falei: ele é pastor? Ele é pastor. Mas ele é preso? É, ele é preso, mas ele é pastor. Eu falei: tem que me explicar, que eu não entendi foi nada agora. Como assim? Não, ele fez algo errado muitos anos atrás lá, e esse troço não prescreveu. Ele foi viver a vida dele, casou, tal, fez teologia, foi para a igreja. Quando ele formou que ele estava top para ser pastor, o juiz lembrou dele. Ele falou assim: você vai ter aqui agora. Escuta só. Esse cara que eu conheci aqui no Cepargo, não lembro o nome dele. Ele estava lá dirigindo o culto, pastoreando. Eu fui conhecer a história dele. Ele disse assim: no dia que eu cometi o crime, a população da cidade aqui no interior de Goiás queria pegar ele. E tinha um sargento da polícia que me socorreu. Ele me via lá na cidade e falou: mas esse cara é gente boa, ele fez isso aí, mas coitado, vou deixar o povo bater e matar ele não. Catou ele. Ele tinha assassinado alguém. Aí catou ele, pôs o carro, sumiu com ele, escondeu ele, levou ele para outra cidade, prendeu não sei aonde e tal. Sei que depois de um tempo ele foi solto, foi viver em liberdade, até que quando veio a condenação, aí ele já era pastor. Lá falou: pastor, para você pago. Coincidentemente, lógico que é coincidência, gente. Bobeira se achar que não é coincidência. Quando ele chega no Cepargo, adivinha quem era o comandante líder da ala em que ele foi preso? Fala para mim. O que era sargento, agora é capi? Ele falou: rapaz, estou vivo por sua causa. Ele pregou para o cara, dentro da cadeia, e o capitão aceitou Jesus. Presta atenção na cena que eu vi. O preso, em pé, o capitão de joelhos, armado, e o preso orando por ele. Ele falou assim: não, toda semana eu venho cá para pastorar por mim, para me abençoar, para o meu trabalho e tal. O preso, orando pelo capitão, que é o capitão dele, e ele está preso, orando pelo outro, que é o pastor. Eu olhei e falei: só o evangelho faz isso. Ninguém consegue explicar uma coisa dessa. Para salvar o capitão, para salvar a ala e para salvar um monte de gente, Deus tirou o cara, formou ele e pôs lá dentro. Detalhe, ele está lá até hoje. Ele está feliz? Não sei. Deus está. Sabe, hoje a minha palavra é para gente que está cobrando do Senhor e exigindo dele que você quer, você precisa que Deus faça algo para você. Deus pode abrir portas? Pode, mas o mesmo Deus que abre portas, às vezes ele também fecha portas. Paulo e Silas cantam, porque tem gente precisando ouvir. E gente que não vai sair, criminosos de alta periculosidade, que jamais ouviriam o evangelho. Mas agora, tem 2 pastores que estão presos por amor a Cristo, sabe, estão feridos, mas estão pregando, estão sem entender, mas estão cantando, estão injustiçados, mas estão abrindo a sua boca. A Deus está dizendo com alguém: eu não sei o momento que você está vivendo, para de desculpa, está doendo, está ruim, está ferido. Continue cantando, continue orando, continue adorando, continue vivendo o propósito, porque alguém precisa ouvir a sua voz, alguém precisa receber de você. Enquanto você faz, Deus também faz por você. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele perdoou. Na noite que Jesus foi traído, ele lavou os pés.
Na noite que ele foi traído, ele partiu os pães. Na noite que ele foi traído, ele cantou um hino, ele orou, ele curou a orelha de Malco, ele se entregou. Ele não deixou de viver a sua missão e o seu propósito. Porque estava ferido, porque foi traído. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Olha para cá. Paulo e Silas não estão adorando porque estão gostando do que Deus fez. Nem sempre você vai gostar do que Deus faz. Você precisa aprender a amar o que Ele é. E confiar apesar de você não entender. Eles não adoram pelo que Deus fez. Eles não estão adorando pelo que Deus permitiu. Eles não estão adorando pelo silêncio de Deus. Eles estão adorando por quem Deus é. Porque adoração não é troca, adoração é entrega. Paulo um dia disse: tenho prazer nas minhas aflições por amor a Cristo. Colossenses 1:24, agora me alegro nos meus sofrimentos, porque eu sofro por vocês. Olha para cá. Deixa eu te dizer um segredo simples para que portas sejam abertas. Continue cantando. Continue adorando, sabe? Reclama não. Para de pedir explicações. Dá Sol maior para mim aí. Sol maior. Então louve, simplesmente louve. Cante. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Você consegue cantar? Deus vai na frente, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando As correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. As portas estão se abrindo. Dois cantam, mas as portas se abrem para todos. Quer abrir porta para os seus filhos? Quer abrir portas para a sua casa, para a sua família, na sua empresa? Todos que estiverem perto de você vão receber do milagre que Deus vai derramar na sua vida. As portas todas foram abertas. Quando Deus enviou o terremoto, Ele não abriu apenas a porta de ferro. Não, não, não. Ele abre naquela noite portas de salvação, portas de libertação, portas de restauração, portas de cura, portas para uma nova história. Às vezes Deus está permitindo algo na sua vida porque Ele tem um propósito maior. As portas da prisão se abriram. A Bíblia diz que o terremoto foi tão grande que as correntes caíram. As correntes caíram. Se você for estudar geologia, não há encontro de placas tectônicas na região de Filipos. Traduzindo, é impossível ter terremoto. Por isso que a Bíblia diz, enquanto teve um terremoto na prisão, Bíblia, a cidade dormia. Porque o terremoto não foi na cidade, foi só na prisão. Ah, você tem que ser muito crente para acreditar nisso. Você tem que ser maluco, velho. Terremoto sacode, terremoto balança tudo. O terremoto foi tão grande, que o tronco abriu, as correntes caíram, as portas abriu.
Ai, sacudia assim. E a cidade dormia. Quando acontece um terremoto, fala para mim o resultado aí. O que é o resultado de um terremoto? Fala para mim. Destruição. Morte, catástrofe, notícia ruim. É ou não é? Só que quando é Deus que sacode, não precisa ficar com medo não. Ah, pastor, está internado. Calma o coração. Ah, pastor, o meu casamento. Existem terremotos que nós causamos, de terremotos que eu sei que é o diabo que causou. Tem coisa que a própria circunstância causa, mas quando o terremoto é de Deus, pode sacudir, pode balançar, pode estremecer, você pode ficar com medo, o chão pode sumir. Quando Deus balança, é Ele quem garante. O terremoto de Deus gera cura, libertação, provisão, salvação. Meu Deus, alguém está recebendo? O que Deus vai fazer essa semana na sua vida é sacudir, mas não é para destruir. Todas as portas essa semana serão abertas, assim diz o Senhor. Não temas, eu estou no controle. Vou estremecer, vou balançar, o alicerce está nas minhas mãos. Eu abrirei todas as portas. Pastor, o que eu faço? Continue orando, continue adorando, continue obedecendo, continue cantando, porque essa história que começou com uma multidão com raiva, terminou com uma família salva, transformada. Começou com açoite, terminou com o carcereiro curando eles. Olha isso aí. Terminou com libertação. Começou com 2 homens presos, terminou com todos os presos libertos. Olha aí. E uma cidade inteira impactada pelo Evangelho. Pastor, eles foram presos. Sim, mas Lídia foi alcançada, a família dela foi batizada, a jovem vidente foi liberta, os outros presos ouviram o testemunho do poder de Deus, o carcereiro foi salvo, a família dele foi. Você está entendendo? Você está disposto a pagar um preço? O que parecia uma prisão se tornou um campo missionário. Pastor, não estou feliz no meu trabalho. Pergunta a Jesus se é para você sair agora, ou é para você testemunhar na carne o que é evangelho, suportar pressão, entendeu? Pastor, por que as portas se abriram? Porque quando Deus decide agir, operando Deus, as portas vão se abrir. Terça-feira pela manhã, eu e a Souza e outros pastores estávamos sentados numa chácara próximo à cidade de Alexandria. Um homem de 32 anos pegou o microfone e, falando em árabe, traduziram para o inglês. Professor da maior universidade do Egito. Ele é um especialista no Alcorão. Ele é um exegeta. Então, no curso de Direito e no curso que tem lá onde eles estudam para a religião deles, ele é o professor de exegese. Ele ensina os alunos a interpretar o Alcorão. Um cara extremamente inteligente, como Paulo. Quando Deus escolheu Paulo é porque queria a capacidade de Paulo para o Evangelho. Esse é um dos caras mais preparados que tem no Egito. Jovem, inteligentíssimo. E ele começou a sonhar. Ele teve um sonho. E nesse sonho, ele se afogava junto com um monte de livros. Ele é um cara que vive da leitura, vive de livros. E um monte de livros mergulhados em água. E ele também, ele se afogava. E de repente, uma mão forte se estende. E quando aquela mão consegue segurá-lo, que ele volta a respirar, que ele consegue ser resgatado,
A voz diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi pesquisar, porque ele nunca tinha ouvido essa frase. Ele nunca tinha ouvido essa frase. Ele leu a frase. Essa frase está na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Mas foi Jesus que disse. Ele foi para o Alcorão, porque o Alcorão fala de Jesus. Jesus é Messias, Jesus é profeta, Jesus ele não sei o que, Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele foi lendo no Alcorão e tal e tal. Ele teve 4 sonhos onde Jesus aparecia e resgatava ele. Ele disse: mas o Jesus que eu sonho não é o do Alcorão. Aí ele cometeu um erro gravíssimo. Foi ler a Bíblia. Aí não tem jeito. E conhecereis a verdade. Aí ele dava aula, interpretava o Corão, lia a Bíblia. Esse Jesus aqui é outro. Esse Jesus aqui, Jesus, ele não é só filho de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Olha, o sacrifício, ele começou a ler, aquilo começou a marcar. Preste atenção no que eu vou te falar. Sem evangelismo, sem pregação, sem igreja, sozinho, lendo as Escrituras, dobrou os joelhos um dia e disse: eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Ele reconheceu Jesus, porque Jesus falou com ele pessoalmente. Ele ficou feliz. Compartilhou com a esposa. E ele achou que ela iria celebrar, porque era uma experiência incrível. Ele falou: eu vi o sonho. O último sonho, ele era enorme. Eu não vi o rosto, mas todo de branco. E ele me explicou o plano da salvação. E aí ele contou para ela. Ela não falou nada na hora, mas ela ficou tão revoltada que ela denunciou para a família. E tem uma frase que os muçulmanos naquela região, os radicais, falam: morte aos infiéis. Você pode ser ateu, mas não pode servir outro Deus. A família começa a persegui-lo para poder executá-lo. A mulher dele, para poder feri-lo, larga dele e fica com o irmão dele. O irmão dele aceita também, porque é uma punição para o infiel. Mas ele não desistia, porque o sonho, o impacto dele foi tão grande, que ele, tá, fica com a minha mulher, fica com tudo. Aí ele perdeu o emprego. O cara tem mestrado, doutorado, ele é professor, perdeu o emprego. Você sabe o que ele está fazendo hoje? Hoje ele é atendente de uma cafeteria. Porque a única coisa que ele conseguiu sem documento, porque tomaram o documento dele, só tem documento quem declara no documento a religião. Como ele não quer negar Jesus, não tem documento. Ele trabalha de maneira ilegal numa cafeteria. O cara é doutorado. Perdeu o trabalho, perdeu a mulher, perdeu o irmão, a família não pode vê-lo. Ele trabalha em outro lugar porque a família não pode nem encontrá-lo, eles querem matar ele. A mulher, como percebeu que não conseguia afetá-lo, ela e o irmão dele, né, que agora eles estão casados, os dois juntos mataram a filhinha de 6 anos de idade. Ele foi na delegacia para denunciar o assassinato. Ao invés de receber apoio, ele foi preso, porque é infiel. Esse cara apanhou por 1 ano dentro da cadeia. Ele levanta aqui assim, tem caroços, porque quebraram o braço dele em 2 lugares. Mas não levou para o hospital, largou lá do jeito que estava. No dia que ele deu testemunho para nós, ele estava com um tapão no olho, porque bateram tanto no rosto dele, que ele teve que fazer uma cirurgia de correção. Sabe o que ele diz? Não posso deixar Jesus. Eu ouvindo ele, pensando: será que eu sou crente?
Será? Porque isso é evangelho. E um monte de gente que vive aqui no Ocidente fala para eles: larga de ser bobo. Fala que você é muçulmano, fala que você é dele, está tudo certo. Você não precisa de falar, você não precisa testemunhar. Fica calado e está tudo bem. Deus perdoa. Ele falou: não. Aí ele cita Paulo: não me envergonhe do evangelho. É disso que Paulo está falando. Não é ter vergonha de falar de Jesus na faculdade, não, tá? Aqueles que me reconhecem e que dão testemunho de mim publicamente diante dos homens, eu testificarei de vocês diante do Pai. É disso que a Bíblia está falando. Hoje ele vive escondido. Ele é um missionário. Perdeu a esposa, perdeu o irmão, perdeu filha, perdeu os pais, perdeu o amigo, perdeu o emprego. Mora lá na chácara da igreja, fica por ali, porque a quantidade de muçulmanos que está sonhando com Jesus, você não está entendendo, é absurda. Lá no Egito, no meio do lixão, tem uma igreja cavada na rocha, tem 17 mil lugares, e na quinta-feira é culto de libertação. Por quê? Porque os muçulmanos acreditam que os demônios existem, só que eles não sabem fazer libertação. Quem sabe? Os crentes. Eles reservam as primeiras cadeiras, e o povo tudo endemoniado, e o pau quebra, eles oram, libertam o povo, e gente sonhando: eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, e querendo explicação, e pega a Bíblia, corre daqui, corre de lá, e persegue gente, vai para a cadeia. E eu vou te falar um negócio: enquanto nós estamos aqui discutindo a cor da parede da igreja, tem irmãos edificando paredes, aliás, igrejas sem parede. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Coloca para mim o banner, filho, dos versículos para eu encerrar. Olha o que Jesus disse: que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse é disso que Jesus está falando. Não é porque sua coleguinha não gosta de crente. Não é porque alguém te ofendeu na rede social, não. Não, isso não é nada. Isso é balela. Quer ver o que Paulo disse? Que eu encerro. Porque para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. Olha o que Paulo está dizendo para nós. E ele diz para os filipenses: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Pastor, Deus abre portas. E se Ele não abrir, você vai continuar cantando, você vai continuar adorando. Porque se Deus fizer, se Ele não fizer, coloque-se em pé, nós vamos orar e encerrar. Como nós precisamos amadurecer como cristãos. Domingo que vem eu conto outros testemunhos. Eu tenho pelo menos 6 domingos para contar histórias que nós ouvimos ali. Feche seus olhos. Pai, nos perdoa, porque não somos dignos. Enquanto discutimos cor da parede da igreja, existem irmãos edificando igrejas sem paredes. Obrigado por se revelar aos nossos irmãos. Eu vou pedir ao Senhor hoje, porque tem gente que precisando de uma porta aberta. O Senhor abre, sacode, Deus, abre uma porta. Mas se o Senhor não abrir, nos dê visões, para que a gente entenda, para que a gente permaneça, porque nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos continuar fazendo, porque tem tantos que precisam de nós. Apesar de nós não somos dignos, mas somos privilegiados de morar num país onde há liberdade,
onde a perseguição está no âmbito das ideologias, das leis, mas a prática ainda nos permite falar de Jesus e pregar o Evangelho. Obrigado pela family. Obrigado. Obrigado por uma multidão que tem a liberdade de falar de Jesus e de pregar o Evangelho como Ele é. Nós te louvamos nessa noite e encerramos cantando ao Senhor esta canção. Em nome de Jesus. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Pega seu kit da ceia, vamos cear e encerrar agora. Pastor, você não vai fazer apelo não. Se você quer decidir por Jesus, volte domingo que vem. Ah, pastor, estou com medo dessa semana. Pois é, tinha que ter feito antes, né? Quando acabar o culto, procura um dos pastores aí. Se Jesus voltar amanhã, aí tu tá lascado. Se você não pegou o kit, os servos, os pastores, líderes estão passando, dá um sinal com a sua mão, eles vão entregar para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Te damos graças, Deus, pelo pão e pelo suco, que representa o corpo e o sangue. Este memorial do sacrifício de Cristo na cruz, morte e ressurreição, e a volta de Jesus. Que venha à nossa mente, que nunca nos esqueçamos, que nascemos para o Senhor e que nós reconhecemos o teu sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Pode ser. Como o pão, depois toma o suco. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se você é livre, cante, cante. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Oh, nada. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, diga: eu sou livre para terminar. Eu sou livre. Eu sou livre.
Eu profetizo na sua semana uma semana de portas abertas. Deus pode sacudir, talvez te assuste, mas no final as portas serão abertas. Você viverá experiências com Deus. Você viverá coisas extraordinárias com Jesus. Eu abençoo sua semana, para que você viva o sobrenatural. Que a graça de Deus te alcance, que seja leve, e que o Espírito Santo de Deus se manifeste a você. Se você recebe esta palavra e acredita que vai viver, aplauda Jesus o mais forte que você puder. Tchau, família.